Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Que privilégio, né? A gente poder estar na casa do Senhor, entoar hinos de louvores a Deus, ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Gostaria de meditar com os irmãos. Glorificado seja tu. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, versículo 5, nós vamos ler até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que tu fizeste até aqui. Necessitamos da tua graça, da tua misericórdia, da manifestação do teu Espírito Santo esta noite. Fala conosco, nos ensina, Pai, e tudo aquilo que não provém do Senhor seja repreendido em nome de Jesus. Que a tua palavra ela tenha livre curso e penetre em cada um dos nossos corações e seja glorificada como ela tem sido por milênios. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta da prisão, na sua primeira prisão em Roma. E ele vai falar nesse texto sobre a humildade de Jesus como exemplo para a igreja. Estudando hoje à tarde um dos livros, um deles do pastor Elianai Cabral, ele traz um comentário sobre a carta aos Filipenses, e o tema do livro é Cristo como exemplo de humildade para a igreja. É o nosso exemplo supremo. E é bom entendermos o fato de Cristo ter se esvaziado, se fazido servo, se humilhou. O fato de Cristo servir, veio como servo, é o motivo de nós também servirmos. O fato de Cristo ter se esvaziado, não há motivo nosso de nos exaltarmos. O fato de Cristo se humilhar, não há motivo de eu querer congratulações, elogios. O fato de Cristo morrer numa cruz por mim, não há motivo de eu viver para mim mesmo, a não ser por aquele que morreu por mim. O fato de Cristo ter ressuscitado é motivo de eu não temer a morte. O fato de Cristo ser exaltado é o motivo de que aqueles que se humilham também serão exaltados. Então, o apóstolo Paulo ele vai trazer o exemplo de Cristo para nós.
Paulo, um pouquinho mais para frente, ele vai falar dele como ele até daria vida pela igreja. Ele vai falar que Timóteo também se preocupava em servir a igreja. Ele vai falar que Epafrodito quase morreu para servir a igreja. Mas antes de Paulo, antes de Timóteo, antes de Epafrodito, antes de qualquer outra criatura, o nosso modelo é Cristo, o nosso Supremo, o nosso Senhor, o exemplo a ser seguido por todos aqueles que professam a mesma fé. E Paulo, ele começa dizendo para a igreja: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. Quais são os sentimentos de Cristo? Que ele, versículo 6, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que significa isso? Jesus, estando na forma de Deus, irmãos, Deus, ele não tem uma forma externa. Quando a Bíblia fala das mãos do Senhor, dos pés do Senhor, dos olhos do Senhor, ele está usando termos humanos para descrever atributos divinos. Vocês se lembram que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra? Ele está falando da onisciência de Deus. Que as mãos do Senhor sustentam o universo, está falando da mão que sustenta todas as coisas. São atributos divinos em forma humana. Então Deus, ele não tem uma forma exterior. Quando Paulo fala que ele estava em forma de Deus, ele estava falando aquilo que é a essência de Cristo, que ele é Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Ele sempre foi igual ao Pai. Sempre foi revestido de majestade, glória e poder. Sempre foi adorado pelos anjos. Porém, ele não se apegou àquilo que lhe era por direito. Ele colocou os seus direitos e privilégios de lado. Para quê? Para benefício não próprio, mas para benefício dos outros. Sendo em forma de Deus, ele não se apegou àquilo que lhe era devido. Ele não usurpou o ser igual a Deus. Isso traz um contraste totalmente de Satanás. Satanás, sendo uma mera criatura, queria subir no trono de Deus, ser adorado como Deus. Jesus, sendo o Criador, se esvaziou para se tornar homem, para ser cuspido pelos homens. Você vê o contraste entre Satanás e o nosso Senhor Jesus. E no versículo 7, vai falar o que Jesus, ele fez o que? Ele antes esvaziou-se a si mesmo. Só se esvazia quem está cheio. Cheio de majestade, cheio de glória. Ele se esvaziou. Mas ele se esvaziou do quê? Da sua divindade? Não, isso seria impossível. Jesus nunca deixou de ser Deus. Sendo homem, ele era 100% homem. E como Deus, ele era 100% Deus. Do que Jesus se esvaziou? Ele se esvaziou de suas prerrogativas divinas. Que significa o quê? Ele se esvaziou de seus privilégios, das vantagens divinas que ele tinha. Ele se esvaziou. Ele renunciou à sua glória celestial. Ele que se deleitava na própria presença do Pai. Os anjos o adoravam.
Os serafins cobriu o rosto diante da sua majestade, santidade, para ser perseguido pelos homens. Ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Ele renunciou às suas riquezas. Paulo vai dizer que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós nos enriquecêssemos. Jesus se renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Jesus renunciou ao uso independente de seus atributos divinos. Ele não usou os seus atributos para benefício próprio. Quando ele tinha sede, ele simplesmente chegava na fonte e pedia para uma mulher dar água para ele. Ele podia chegar na fonte, balde desce, balde sobe, e venha na minha boca água, simples para ele fazer isso. Mas ele não usou os seus atributos divinos para benefício próprio. Quando ele estava cansado, ele simplesmente deitava para dormir. Quando ele ficava triste, ele simplesmente chorava. No deserto, ele não quis transformar pedras em pães. O inimigo chegou a ele no momento mais crucial. Ele estava com muita fome, 40 dias sem comer. E o inimigo desafia: se tu és o Filho de Deus. O inimigo sabia que ele era filho de Deus. Transforme estas pedras em pães. Jesus podia transformar? Com certeza. Mas ele não fez. Antes ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele se esvaziou para quê? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele foi servo por excelência. Ninguém na terra serviu como ele. E é interessante que Paulo vai usar a mesma palavra em forma de Deus para a forma de servo. Esta palavra não é exterior, ele não veio como uma aparência de servo. Não, ele veio com a essência de servo. Ele veio para servir. Ele não imitou um servo, não, ele foi um servo por excelência. Certa feita ele estava com os discípulos em João capítulo 13. Ele pega uma toalha, ele cinge sua roupa, se coloca a toalha sobre ele e começa a ir aos pés dos discípulos, lavar os pés dos discípulos. Aquele que é adorado pelos anjos veio lavar os pés dos homens aqui na terra. E ele vai dizer: eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, lavai os pés uns dos outros. Servo, um perfeito servo, se humilhou para se fazer servo. Versículo 8: e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Jesus desceu ao degrau mais baixo da sua humilhação. Ali ele foi na cruz escarnecido, zombado. Os discípulos o abandonaram, só João e Maria ficaram aos pés da cruz. Não tinha ninguém para consolá-lo. Não tinha um cordeiro amarrado pelo chifre para substituí-lo, assim como foi para Isaac. Ele era o próprio cordeiro. Vocês se lembram na passagem de Isaac? Isaac leva o madeiro nas costas.
E ele vai sem saber que era ele o sacrifício. E ele pergunta para o pai: pai, aqui está a madeira, o fogo, mas e o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Mas Jesus foi voluntariamente para a cruz, levando o madeiro, sabendo que ele ia passar, e sabendo também que não haveria nenhum cordeiro para prover para si, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali na cruz, Jesus não olhou para a direita para ver se havia um cordeiro, não olhou para a esquerda, não olhou para a frente, ele olhou para si mesmo: eu sou o cordeiro que vou dar a vida pela humanidade. Ele abaixou o degrau da mais alta humilhação para ser morto numa cruz. E lá na cruz ele foi abandonado pelo Pai. O maior sofrimento que Cristo passou aqui na terra, o abandono do seu Pai. Até estava comentando com os jovens ontem. Mas ele foi até o fim. As pessoas diziam para ele: Cristo, ó Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e nós vamos crer em você. Mas ele não desceu da cruz. Se ele descesse da cruz, todos nós desceríamos ao inferno. Mas o fato dele permanecer na cruz, nós temos a possibilidade de subirmos ao céu. Ele olhou para um dos ladrões que também zombava dele no início. Um dos ladrões, no final do momento ali, ele se arrepende, ele reconhece o seu pecado, e ele olha para o outro ladrão que continuava zombando, e ele diz: o que você está fazendo? Nós estamos aqui porque merecemos, nós somos pecadores, mas ele nenhum mal fez. Assim ele olha para Jesus: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus não escancalha aquele ladrão, não ignora aquele ladrão, mas ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu costumo dizer que a humanidade, ela está dividida entre os dois ladrões da cruz. Metade da humanidade, ou uma parte maior, zomba de Cristo, e a outra metade reconhece o seu pecado e pede para Jesus se lembrar dele. Toda a humanidade estará em um lugar, ou com o ladrão da direita que zombou, ou da esquerda que creu em Jesus. Em qual lado você está? Em qual lado você prefere estar? Com aqueles que zombam, ou com aquele que reconhece o seu pecado e reconhece que o único meio de salvação é Jesus Cristo? Toda a humanidade está fadada a isso, ou pela direita ou pela esquerda. E lá na cruz, Jesus recebeu durante a sua vida vários nomes: enganador, beberrão, falso profeta. Expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebu. Na terra, Jesus foi xingado, escarnecido. Mas nós vemos no versículo 9 que Deus o Pai o exaltou. Deram nomes imprecatórios a Cristo, mas o Pai deu um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou soberanamente a Cristo, a única palavra na Bíblia, falando de uma maneira excessiva, singular,
trazendo algo que transcende a nossa capacidade de compreensão, é dada a Cristo somente. Ele foi exaltado sobremaneira, soberanamente, acima de qualquer coisa. Deus o Pai o exaltou. Como que Deus o Pai o exaltou? Através da ressurreição. Sem a ressurreição, o cristianismo seria um fracasso. Sem a ressurreição de Cristo, seria vã a nossa fé. Sem a ressurreição, seria vã a nossa pregação. Mas Jesus Cristo ressuscitou e está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. O Pai recebeu o seu sacrifício como perfeito, cabal, sem precisar de repetição. Quando Deus o ressuscita, Ele está dizendo: o seu sacrifício, filho, foi perfeito, imutável, não precisa de mais sacrifícios, não precisa mais levar cordeiros do templo, o seu sacrifício foi perfeito. E qual outro modo de exaltação? Cristo não apenas ressuscitou, mas Ele ascendeu aos céus. E eu quero trazer como foi a chegada de Jesus no céu, na sua ascensão. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 24. Há um livro de Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi. Ele explica todos os salmos. E o pastor Paul Washer, ele vai trazer de uma forma linda esses salmos. E esse salmo ele vai falar sobre a ascensão de Cristo. Salmo escrito pelo rei Davi, mas traz para nós a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Capítulo 24, Salmos 24, no seu versículo 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem pode entrar no trono de Deus? Quem tem as qualificações necessárias para poder entrar no Santo dos Santos? Aqui tem algumas qualificações. Quem é limpo de mãos, puro de coração. E eu pergunto para os irmãos: tem alguém aqui nesta noite que é capaz de cumprir essas qualificações? Não. Nenhum de nós conseguimos cumprir essas qualificações para podermos subir aos céus. Nenhum de nós conseguimos a exigência completa de pureza para nós adentrarmos nos santos dos santos diante do trono da graça. Mas o que nós fazemos? Nós olhamos para Cristo. E o que Cristo fez? Após a sua ressurreição, Ele sobe para o céu, como Filho de Deus, perfeito. Não somente como Filho de Deus, mas como homem perfeito. Como carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue. E Ele chega diante dos portais celestiais da glória. E ali estão os portais, os 12 portais do céu. E olha o que Ele vai dizer no versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nenhum homem ousou chegar naqueles portais. Charles Spurgeon vai dizer que ao ouvir a voz de um homem,
todos os anjos do céu, serafins, querubins, vão até aqueles portais diante do muro, sabendo quem estava ali. Mas eles vão perguntar: quem é este o Rei da Glória? Olha o versículo 8. Quem é este o Rei da Glória? Ao que Jesus responde novamente: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. E pela primeira vez na história, aqueles portais se abrem a um homem. E quando ele entra, todos os anjos do céu se prostram diante daquele homem que venceu a morte. E aquele homem entra não somente como Deus, mas como homem. E ele chega diante do trono da graça de Deus. Nenhum homem poderá entrar naquele trono, a não ser que o cetro abaixasse. Assim era com os reis de Israel. Nem a mãe de Salomão ousou entrar diante da sua presença, até que o cetro abaixasse para ela, senão ela morreria. Vocês se lembram de Esther? Quando ela foi entrar na presença de Deus, ela esperou o cetro abaixar, para que ela pudesse entrar, senão ela morreria. Mas Jesus, ele não entrou no céu pela graça, ele entrou no céu pelos próprios méritos e virtudes, e ele não precisou esperar o cetro abaixar, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele fez, ele sabia o homem perfeito, Deus imutável que ele era, e ele entrou diante da presença do Pai, e ele se assentou no trono da glória, à direita de Deus. E ele disse para o Pai: Pai, está consumado. E o Pai disse para ele: Filho, realmente está consumado. Pela primeira vez um homem entrou no céu, e o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus. Esse nome é o nome, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o fundador da igreja, o protetor da igreja, aquele que morreu pela igreja, o sumo sacerdote da igreja, aquele que intercede à direita do Pai pela igreja. E isso é maravilhoso, porque Jesus sempre esteve por toda a eternidade naquele trono, como Deus, mas agora ele está como homem, como nosso representante. E Hebreus 2 vai dizer que ele não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. Isso é magnífico. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós, e não se envergonha de nos chamar de irmãos. E o nome dele é o nome que está acima de todo nome. O nome que foi zombado na terra, mas o nome que é sobre todo nome, que a igreja adora, que a igreja louva, que a igreja canta. E esse nome, para que é o nome de Jesus, versículo 10 de 2 de Filipenses. Foi dado um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Significa que anjos, a igreja, todos os moradores da terra e todos aqueles que já morreram, um dia vão ter que se prostrar diante do nome que é sobre todo nome e confessá-lo que Ele é Senhor.
Pedro, pregando em Atos capítulo 2, vai dizer que o Pai fez de Jesus Senhor da igreja. Se confessar ou não, Ele continua sendo Senhor. Se dobrar os joelhos perante Cristo, Ele continua sendo o Senhor dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas. Com grande alegria naquele dia, a igreja, os anjos do céu vão se prostrar diante desse nome, com tanta alegria, porque ela faz isso hoje aqui na terra. Quando nós dobramos nossos joelhos, é para glorificar o nome que está acima de todo nome. Porém, com tanto remorso, se ajoelharão aqueles e confessarão que Jesus é Senhor, aqueles que não o confessaram aqui na terra. Há duas possibilidades: confessar a Cristo hoje, reconhecer que Ele é Senhor, para que naquele dia, com júbilo inefável, nós venhamos continuar se prostrando por toda a eternidade e dizendo que Ele é santo e é Senhor. Porém, com tanta tristeza e remorso, se ajoelharão da mesma forma e confessarão que Jesus é Senhor, aqueles que zombaram de Cristo, aqueles que não lhe deram reverência, aqueles que foi deixando para outro dia e foram se adiando e partiram sem Cristo, tendo oportunidade de confessá-lo como Senhor. Porém, naquele dia, não vai haver mais salvação. A salvação, ela é para aqueles que o confessam hoje, para aqueles que o recebem hoje, para aqueles que entendem o seu sacrifício hoje. É para aqueles que sabem que Ele subiu aos céus, morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a nossa justificação e voltará para nos levar para o céu, aonde Ele preparou um lugar para nós. E eu pergunto nesta noite: tem alguém que ainda não confessou a Cristo como Senhor da sua vida, como único e suficiente Senhor? A Bíblia vai dizer mais de 650 vezes que Jesus é Senhor no Novo Testamento. E vai dizer que Jesus é Salvador menos de 20 vezes. Por quê? Porque Jesus não é Salvador daqueles que não o têm como Senhor. Jesus, Ele não pode salvar aqueles que não o reconhecem como Senhor. Jesus é Salvador para aqueles a quem Ele é Senhor. Tem alguém nesta noite que ainda não confessou a Cristo como o Senhor de sua vida? Eis a oportunidade para você nesta noite. Eis a oportunidade. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus preparou para que confesse a Cristo como o único Deus verdadeiro, como o Senhor de sua vida, para que Ele possa ser Salvador também da sua vida. Tem alguém nesta noite? Tem alguém nesta noite que está afastado do caminho do Senhor? Volte. Você não é dono do seu tempo. Daqui a 10 minutos você não sabe o que pode acontecer com você. Isso não é uma ameaça. É uma palavra de amor. Tem alguém nesta noite que quer confessar a Cristo? O nome que está acima de todo nome. O nome que pode salvar.
o nome que pode curar, o nome que pode trazer alegria para a sua alma, o nome que pode trazer paz para o seu coração, o nome ao qual todos os joelhos um dia terão que se prostrar, não tem? Então, que Deus abençoe a todos os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.